Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo. Justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está para sempre reinará. Prostrados aos seus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra
te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, se abram os céus e o teu reino vem, nossa festa, nosso Deus, que se abram os céus e o teu reino vem, nossa festa, nosso céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Olá, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida e o texto que nós vamos ler está na segunda epístola de João, no verso 7, só tem um capítulo essa epístola e eu vou ler para você. Há muitos charlatões de conversa suave pelo mundo afora. Eles se recusam a crer que Jesus Cristo foi verdadeiramente humano, um ser humano de carne e osso. Vamos chamá-los pelos seus verdadeiros nomes, enganadores, anticristos. Que o Senhor nos toque, através dessa mensagem, através dessa breve reflexão, possamos ser melhorados pelo Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus é desumanizado, a gente acaba se despindo do Evangelho de maneira prática. Só há como praticarmos o Evangelho verdadeiramente se nós nos lembrarmos, nos identificarmos, nos envolvermos com a ideia de que Jesus foi 100% Deus, mas foi 100% humano também. A gente não cultiva a espiritualidade, nós não estamos aqui buscando Jesus para nos tornarmos menos humanos. Quanto mais espiritualidade em nós, mais humanos nós nos tornamos. Não há como ser diferente disso. Se uma pessoa abraça a fé e ela se torna menos humana, que evangelho que está sendo praticado, não é? E o crente, aqueles que abraçam a fé cristã, têm uma expectativa muito grande pelo céu. Todo cristão crê na promessa de que um dia estaremos no céu com o Senhor e viveremos eternamente com Ele. Essa é uma promessa, sem dúvida, maravilhosa. Mas o nosso compromisso, a nossa fé, não pula etapas. Até que esse dia, esse grande dia chegue, nós não podemos cruzar os braços. Nós precisamos viver para que a terra seja o melhor lugar possível. Nós precisamos lutar, nos dedicar às causas humanas, lembrando que até chegarmos ao céu, até esse dia chegar à nossa vida, nós não podemos ser outra coisa senão mais e mais humanos. Quando a gente se envolve com os problemas da vida, quando a gente se envolve com os problemas da nossa rua, da nossa
do nosso bairro, da nossa cidade, nós não estamos nos desconectando de Jesus. Nós estamos lembrando que ele se fez homem, ele se fez carne, habitou entre nós e viveu as coisas que nós vivemos. E aí o texto fala de enganadores e a gente tem uma mania, um rompante de transferir a culpa do engano sempre para outras pessoas. Qualquer um de nós, quando tira Jesus, quando tira a humanidade dele, quando tiramos Jesus do homem, da humanidade, da prática do evangelho, que sabe que Jesus foi homem, nós estamos nos tornando com isso enganadores. E o maior engano é aquele que a gente comete contra a gente mesmo, o auto-engano. Quando a gente pensa que pode cruzar os braços e dizer que as coisas que estão acontecendo já eram previstas e pronto, nada, não preciso fazer mais nada. Não, nós precisamos viver lutando para que o lugar onde a gente vive se torne um lugar melhor. A nossa convivência com as pessoas seja uma convivência sensível às causas, às necessidades das pessoas. Bom, o culto, a reunião dentro do templo segue uma liturgia, há uma ordem no culto, mas a vida não tem rituais. A gente pode usar o ritual e não estamos aqui criando um problema com o ritual. O rito ele é importante quando ele me preenche de algo que, quando eu colocar na prática, vai ser vivido de maneira objetiva. Agora, a gente não traz o rito para a vida. A gente até pode, através do ritual, nos conectarmos, nos enchermos, mas é na vida. É objetivamente, é nos tornando mais humanos, é estendendo a nossa mão ao nosso próximo que estaremos vivendo a realidade do Evangelho. Jesus, ele, na sua encarnação, isso tem implicações profundas. Jesus, para ser homem, precisou se alimentar. Jesus, para ser homem, precisou ter uma vida espiritual. A Bíblia registra momentos e mais momentos em que Jesus se retira para orar, que tem práticas espirituais, mas ele se alimenta também, ele come, ele tem uma vida física e Jesus também teve uma vida relacional. Ele teve uma vida com as pessoas. Então, para que a gente não cometa o auto-engano, para que a gente não seja enganado, né, e nem engane a ninguém, precisamos compreender que aquilo que foi necessário para que Jesus fosse humano deve ser alvo das nossas preocupações também. A pessoa que está do meu lado come, Jesus comeu, ele precisou comer, ele precisou se alimentar. Então essa é uma causa que deve ser alvo das nossas preocupações. A fome. Não há prazer em Deus, não é? Deus não tem prazer em que uma pessoa passe fome. E aí a gente pensa na vida espiritual. Tudo bem, precisamos orar, precisamos buscar ao Senhor. É necessário também. Jesus também fez isso como exemplo para nós seguirmos. E Jesus teve uma vida relacional. A gente não deve viver isolado das pessoas. Nós não devemos viver o Evangelho somente para nós, mas aprendermos a conviver com as pessoas. A beleza do Evangelho é quando nós, portadores do perfume de Cristo, espalhamos esse perfume. Do contrário, nós seremos enganadores. Religião sem a prática do amor é auto-engano, é enganação. Às vezes a gente acha que o charlatão é só aquele que aparece na televisão, que é preso por corrupção, ou que comete um crime absurdo, hediondo. Não. Todo aquele e aquela que desumaniza a passagem de Jesus na terra está com isso, enganando, está sendo um anticristo. O que é um anticristo? É uma pessoa que age de maneira contrária a como Cristo viveu. Eu preciso que você chame essa responsabilidade para você. Assim como Jesus teve necessidades de ordem física, a sociedade também tem questões que demandam ações públicas ou privadas que vão gravitar
nessa ordem. Vão caminhar por aí. Quando a gente pensa no bem-estar das pessoas, na parte física, nós estamos lembrando com isso a nossa identificação com esse Jesus que se fez carne. Quando nós pensamos na vida espiritual, é lógico, a vida espiritual é importante e essa vida espiritual incide sobre todas as outras áreas da nossa vida. E também, se Jesus ele teve uma vida relacional, isso significa que não podemos nos considerar super espirituais e acharmos que não podemos nos misturar com as pessoas. Pelo contrário, aonde um cristão passa, precisa chegar o amor. Precisa chegar o amor e de uma maneira muito prática. Eu sempre digo que as pessoas que não nos conhecem ou que não partilham das mesmas crenças que nós, eles não querem saber quais são os nossos rituais. O interessante para as pessoas é o proveito, é o propósito, são as realizações práticas daquilo que a gente diz crer. Precisamos aprender o caminho do respeito, não podemos nos tornar intolerantes com relação a nenhum tipo de crença. Mas quando se fala de prática, não podemos nos esquecer que sem a prática do amor seremos tão enganadores quanto aqueles que a gente vê passar na televisão que tanto nos envergonham. A alegria, o orgulho, não é? No bom sentido da palavra, a nobreza de carregarmos esse evangelho não está na maneira como nós o cultuamos, mas está diretamente proporcional às ações que tomamos, à maneira como nós agimos. Se recusam a crer que Jesus foi verdadeiramente humano, ações podem ser traduzidas nesse verso. Quando a gente se recusa a crer que Jesus Cristo foi verdadeiramente humano, em outras palavras, o que o texto está dizendo é que, às vezes, alguma maneira de pensar, de agir, de lidar com as coisas, demonstram que estamos nos recusando a crer que Jesus foi humano. Quando nós abandonamos, quando nós nos alienamos e ficamos alheios às dores da sociedade, isso significa dizer que estamos nos recusando a acreditar que Jesus foi homem. Quais foram as necessidades que Jesus passou como um ser humano nessa terra? Se nós pensarmos nessas dificuldades, estabeleceremos boas plataformas de pensamento e de ações para a nossa vida. Eu não acredito que você queira ser um enganador. Eu não acredito que você já tenha se identificado como um anticristo. A gente sempre pensa que é uma pessoa de grande projeção internacional, que seria um anticristo. Olha, aqui o texto está no plural, enganadores, anticristos. E o texto diz, o autor ele diz que há muitos de conversa suave pelo mundo afora. São pessoas que têm um discurso, mas que não têm uma prática. A gente não pode se apegar à maneira como a gente cultua, que talvez seja diferente do outro. Precisamos estar envolvidos com essas questões humanas, porque o nosso Senhor Jesus, ele se fez carne, ele habitou entre nós, nos dando exemplo, nos mostrando qual é o caminho a seguir. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então aquilo que ele fez deixou um rastro de amor que precisa ser seguido. Eu não quero ser um enganador. Eu não quero enganar ninguém e nem a mim mesmo. Quando vivemos apenas o ritual frio, nos tornamos enganadores de nós mesmos. Estamos vivendo uma ilusão. Para ser de verdade, tem que haver um novo jeito de viver. E há muita coisa que nós podemos fazer. Se você extrair todas as tuas crenças e a maneira como você cultua Deus dentro do templo, o que é que você pode fazer para além disso? A nossa fé não mora nas nossas práticas culticas. Elas são importantes,
no propósito que elas alcançam. Através delas, nos enchemos de Deus, mas é na vida que a gente pratica esse Jesus que se fez carne também. Eu não quero ser um enganador, acredito que você também não queira. Para isso, precisaremos usar as nossas mãos para praticar o amor. Você quer isso para a sua vida? Vamos orar. Pai, ajuda-nos. Talvez estejamos enganando ou sendo enganados sem percebermos. Que nós não venhamos a nos recusar a crer que Jesus se fez carne, mas que façamos tudo para que a humanidade se torne melhor. Queremos o céu, mas não queremos pular etapas. Queremos estar contigo na tua eternidade, vivermos na tua glória, mas antes disso que a nossa vida se dedique a deixar rastros de amor por onde passemos. Que haja em nós uma importância, uma sensibilidade às questões da humanidade. Nos ajuda a traduzir o amor, o evangelho que nos envolveram, que nos abraçaram, que nos acolheram, para que possamos também acolher pessoas. Que possamos viver de maneira prática, que as nossas mãos não conheçam outro caminho a não ser o de se estenderem em favor do outro, do nosso próximo. Livra-nos de sermos enganadores anticristos. Ó Deus, que nós não tenhamos apenas uma conversa suave, ó Deus, que tenhamos uma prática verdadeira a cada dia. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Nós estamos sendo tratados por Jesus. Glória a Deus por isso. Um beijo, Deus te abençoe.